dedicamos pelo menos 2 dias da semana a tratar desse programa, que foi oficialmente lançado essa semana pelo governo do Estado, apesar do projeto que fundamenta esse programa já ter sido apreciado pelo Parlamento Estadual há aproximadamente um mês. Mas é porque é muito importante. O programa de estímulo à construção civil é algo que a gente precisa conhecer com alguma intimidade, para que nós possamos entender quais foram os aperreios que o governo teve que superar, o que cabe às empresas também, e assim a gente poder alimentar alguma expectativa, né, de que as coisas possam dar certo. Como eu disse no Gazeta e Manchete essa semana também, eu falei, olha, alguma coisa precisa dar certo, né? Já estamos no 3º ano de governo e esse segmento, né, da economia, que é a construção civil, que pertence ao setor primário da economia, é um segmento muito importante, tem uma extensa cadeia produtiva, um segmento como a construção civil aquecido, ele impacta em várias áreas do comércio. E isso pode chegar, inclusive, até a sua mercearia aí, do seu bairro que você está assistindo, quem sabe? É possível. Aquele caderninho lá com a lista de fiado pode ir diminuindo. Uma economia aquecida não faz mal para muita gente. Quem vem conversar conosco, inclusive um dos formuladores desse Programa de Estímulo à Construção Civil, o PEC, é José Adriano, presidente da FIEAC. O PEC tem muito de FIEAC, né, José Adriano? Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaam. Boa tarde a todos os seus assíduos telespectadores aí do Gazeta Entrevista. É sempre um prazer conversar com você, principalmente nesse momento que a gente está, de certa forma, mais estimulado, aí, parafraseando a proposta do nosso programa. A FIEAC ajudou a formulação? A FIEAC formulou o PEC? Quem é o pai da criança, o José Adriano? Bom, isso é uma proposta que a gente já vinha colocando, né, em outros governos. A gente precisa pensar sempre nos pequenos, porque a base da economia no nosso estado está fragmentada e ela se identifica muito com esses pequenos negócios. Isso já desde há mais de 20 anos a gente sabe que a base da nossa economia está maciçamente nos micro e pequenos empresários desse estado. Tentamos fazer isso em 2019 um diálogo, mas as condições políticas daquele momento não permitiam, mas nós não desistimos. Em 2020, a gente buscou o apoio do deputado Zé Bisteni para que a gente conseguisse passar para ele qual era a proposta e a gente tentasse começar a discutir com a equipe de governo uma forma de trazer alguma esperança para esses pequenos empresários, essas pequenas empresas que já vêm agonizando desde 2014, 2015 já, de uma forma muito cruel. E, graças a Deus, depois de discutido com a equipe de governo, e aí, especificamente, a Federação das Indústrias e a equipe do Sinduscom, buscamos exatamente fazer uma proposta que pudesse, de alguma forma, ser o primeiro passo para a gente resgatar um grande número de postos de trabalho nesse setor. E foi então que a gente, em conjunto com o governo do estado, através da Secretaria de Planejamento, que é a CEPLAG, né, a CEINFRA, o DERAC, a gente conseguiu montar esse arcabouço jurídico e uma engenharia muito, de certa forma, complexa, colocar isso dentro de um projeto de lei e levamos ao governo do estado, e aí, mais uma vez, o apoio incondicional do deputado Zé Bisteni fez todo o trabalho dentro da Assembleia, e garantimos lá que ele saísse do papel, virasse lei antes do recesso, porque a gente já estava muito angustiado com essa situação de pós-pandemia ou volta à pandemia, essa coisa que deixa a gente meio preocupado com os destinos da gente, mas a gente não podia esquecer de pensar na economia e, sobretudo, nessas pequenas empresas que foram, de certa forma, quase que dizimados aí durante o ano 2020. Então, vem em boa hora. Não é assim a redenção ainda do setor, mas é um grande passo para a gente resgatar o compromisso, inclusive,
desse atual governo de fazer um olhar diferente para esses pequenos empresários. Adriano, tem algumas características do PEC que eu gostaria que você reforçasse conosco. Quando se fala a respeito de pequenas e microempresas do setor da construção civil, nós estamos falando de quantas empresas aqui na nossa região, no Acre? E outra coisa, o valor máximo a que essas empresas vão poder participar na licitação é de R$ 400 mil mesmo, com a perspectiva de geração de 20 milhões na economia local? Me apresenta os números aí, por gentileza, o Adriano. Então, a gente não tem esse número atualizado da situação de ativo ou inativo desses pequenos empresários, mas a gente tem um número aí que ainda em 2019 a gente conseguiu levantar. Nós tínhamos em torno de micro e pequenas empresas no setor da construção civil, em torno de 176 no estado inteiro, né? A gente sabe que essas empresas, muitas delas, quando a sua movimentação financeira começa a ficar prejudicada, elas preferem sair do mercado e se tornam inativas, porém não dão baixa no seu CNPJ. Então, a gente tem esse número aí, com certeza é um número até maior. E grande parte delas, então, são de pessoas que estavam em uma outra atividade da economia, nos anos de 2009 até 2013, meados de 2014, estavam em outra atividade e que migraram para a construção civil porque viviam um momento muito especial naquela época lá. Só que, a partir da 2015, nós tivemos uma queda significativa, tanto na parte da relação política desse Estado com o governo federal, em função de toda aquela crise política que vivemos a partir de 2015, como também pela falta de uma política que desse uma segurança maior para os fluxos que eram criados em função de obras que a gente, de certa forma, não teve condições de acompanhar. Então, muitas empresas tiveram suas dificuldades e aí a coisa virou uma bola de neve. Isso acarretou, inclusive, uma necessidade dessas pequenas empresas buscarem as obras maiores, e aí começou aquela confusão que hoje a gente tem de sobrepreço, de subpreço, né, e preços inexequíveis em algumas obras, que desencadeou, inclusive, paralisação de obras, enfim, porque quando se tem pouca condição de contratação, um número muito grande de empresas, elas vão buscar a sobrevivência. Então, se submetem a preço, muitas vezes, inexequível. É o que a gente conseguiu diagnosticar. Agora, hoje, o que traz de especial nessa proposta? Não tem muita coisa de novo, porém, existe uma ousadia, que foi a provocação que a gente fez para o governo do Estado. Olha, então, desde 2014 eu não vejo situação tão favorável para as empresas que passam por alguma dificuldade, principalmente na questão da regularidade fiscal. E eu digo por que a gente fez o desafio para o governo do Estado. A regularidade fiscal é aquele compromisso com a Receita Federal, com a Receita Estadual, com a Receita Municipal, que quase sempre estão fora das condições de você negociar e pedir carência. Então, você inicia um processo de negociação com esses órgãos e imediatamente você precisa ter a condição de honrar, senão você, no máximo 6 meses, você está inadimplente de novo. Então, o que a gente pediu? Governador, a gente precisa de uma condição baseada exatamente na proposta de resgatar muitos empregos, porque são muitos, então. Eu faço uma conta muito rápida, que para cada um desses CNPJ, a gente tem pelo menos 2 ou 3 empregos aí, imediatamente, de micro e pequeno negócio, independente de ser construção civil ou não, porque ele é o próprio patrão dele mesmo, ele emprega o filho, emprega a mulher, então é por aí. Mas no setor da construção civil, ela é um pouco maior. Então, o que a gente pediu? Que a gente tivesse a condição de dar a garantia que esse empresário precisa. Ele vai para o processo de licitação, ele vai para a competição normal do processo de competição da licitação para a obra. Uma vez ganho lá, ele contrata e começa a trabalhar. Ele, nesse momento, a regularidade fiscal dele não será exigida. Por quê? Porque ele não está com essa condição. Então, ele apresenta a SND, mesmo vencidas lá e com a situação de positiva, mas ele vai iniciar o trabalho, vai executar essa obra. No primeira medição, ele recebe
e aí 10 dias úteis depois, eles têm que se comprometer de ir lá e Adriano, apresentar todas as CNDs. E aí a gente consegue trazer esse cara para a adimplência e daí para frente ele tem que fazer processo de gestão profissional. Adriano, essa concessão que o governo faz, primeiro eu tenho que perguntar, ela é uma concessão que ela desrespeita algum aspecto ali da lei de licitação, né? Não, Não? Porque não. a pessoa... Exatamente. Pois não. Pode falar. É exatamente o desafio que a gente colocou. Na realidade, existem formas de você trabalhar dependendo da fonte pagadora, ou seja, a fonte de recurso que vai ser colocado nessa obra. E nesse caso especificamente, o governo separou, e foi esse o desafio, recurso próprio. Então, dentro dessa fonte, ele tem a condição de trabalhar. O que foi exatamente assim o grande salto que a gente considerou é porque a gente começa com 20 milhões, mas existe a possibilidade de chegarmos até o final do ano, se tudo correr bem, as empresas forem trabalhando, forem executando, entregando, nós temos aí um complemento aí que pode chegar até 60 milhões até o final do ano de recurso próprio. Mas, respondendo a sua pergunta mais diretamente, quando você trabalha com outras fontes, aí sim você se submete às regras daquela fonte de recurso que você quer trabalhar o objeto. Então, especificamente, essas obras estão sendo executadas e serão pagas com recurso próprio do Estado. Eu queria saber o seguinte, já que a empresa, mesmo estando inadimplente com os fiscos, né, federal, estadual, municipal, participa da licitação com o compromisso de que na primeira medição, no primeiro pagamento que o governo fizer, essas empresas têm que se regularizarem, e se algum empresário não fizer isso, se ele não cumprir com o combinado, qual é a consequência? Bom, boa pergunta. Primeiro é o seguinte, a gente tem que trabalhar sempre acreditando que o empresário ele não está inadimplente porque ele é profissional inadimplente. A inadimplência é diferente, para você entender, do sonegador, aquele cara que tem a má intenção de sonegar. Quase sempre essa inadimplência foi exatamente por problemas ocorridos em função de compromissos de um contrato que não foram honrados. E aí a culpa vai de ambas as partes. Mas sendo bem objetivo, hoje, essa pessoa que está inadimplente, essa empresa que está inadimplente, ela não tem a condição de ir lá na Receita com o refis, que a gente fez a proposta de aprovação, e nós temos as condições de fazer esse parcelamento, sem ter a garantia de que ele vai honrar esse compromisso. Então, o que a gente está propondo? A Receita Federal já não tinha expectativa de receber esse valor desse inadimplente. Nós estamos abrindo mais uma condição para ele. Quando ele executa a obra, o Estado também não perde, porque o Estado só vai pagar depois que fizer a fiscalização daquele objeto que ele executou. Então, essa parte do objeto, o Estado também não perde. A Receita, por sua vez, abriu-se a expectativa de receber, dessa medição que ele vai receber, já fica retido. O restante da medição, vai ser a condição de eles se colocar numa condição profissional de dizer, não, eu quero voltar a trabalhar, quero ter minha dignidade de volta, vou lá fazer meu compromisso com a Receita Federal, porque agora eu sei que recebo em dia e vou conseguir me habilitar, inclusive, para outras obras fora do programa. Essa é a expectativa que a gente tem. Mas é lógico, tem essa possibilidade, sim, de um ou outro que não tem a intenção de trabalhar corretamente, eles vão, obviamente, nós corremos esse risco. Eu não trabalho com essa possibilidade, mas estamos de olho. O que acontece? Ele já, na segunda, ele já não consegue mais continuar no programa e vai ser excluído. Então, de uma certa forma, não há prejuízo daquilo que já existia, né, em termos de débito com os fiscos, não há prejuízo do objeto que foi pago pelo Estado em função do que ele começou a construir e, de certa forma, a gente separou o joio do trigo, porque aqueles que tiverem esse comportamento irregular não poderão mais fazer parte do programa e não estarão mais em condições de criar nenhum tipo de expectativa de voltar ao setor. Então, uma forma de acreditar também no empresário
estender essa mão nesse momento em função de tudo que a gente viveu e de tudo que a gente ainda está vivendo em termos de dificuldade no empresário. Então, trabalhando acreditando que existem muito mais empresários com boas intenções e com vontade de voltar a trabalhar com as mesmas condições do passado, é que a gente bolou e pensou nesse programa. Nós vamos fazer um intervalo agora, Adriano, e eu queria que você voltasse no segundo bloco falando a respeito daqueles empresários, dos microempresários da construção civil. Você sabe quais são as dificuldades que eles passam? E eu queria saber o seguinte, se você orienta na condição de presidente da FIEAC, esses empresários que ainda estão inseguros, se você orienta que eles formem um pool de pequenas microempresas, um grupo de 3, 4, 5, e se apresente com um nome novo, enfim, uma possibilidade nova de participar dessas licitações para poder contribuir aí e fazer parte do PEC, do Programa de Estímulo à Construção Civil. Mas eu queria que você respondesse isso após o intervalo. Nós vamos continuar a conversa com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano.